Olá, sejam muito bem-vindos ao Diversidade e Inclusão, um podcast jornalístico que aborda diversas temáticas relacionadas ao racismo, capacitismo, homofobia, LGBTQ-fobia, etarismo e, além de sexismo, outras opressões. O nosso objetivo aqui é discutir sobre esses temas, utilizando a comunicação como forma de ferramenta de ação no combate a essas problemáticas. Esse programa é produzido pela Agência UVA, em parceria com a disciplina de Comunicação Inclusiva, e cada episódio conta com a participação super especial e um recorte específico. Eu sou Davi Inocêncio e no programa de hoje iremos falar sobre machismo e racismo com a entrevistada Denise Carla. Além de jornalista, mulher preta e mãe solo, tem um detalhe que deixa essa entrevista e esse trabalho muito mais enriquecedor para mim e gratificante, que é o fato da convidada ser minha mãe. Então eu estou muito feliz de estar trazendo ela aqui, para ela poder contar um pouquinho mais das histórias dela. Ela viveu muito o jornalismo e eu acredito que ela seja a convidada essencial para estar aqui falando para vocês. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite e conta um pouquinho da sua introdução no jornalismo. Como foi a sua história? Ai, que honra, eu tô nervosa, sendo aqui, tendo o meu espelho, eu tô me vendo no Davi, quando eu comecei, e eu sei o quanto que é importante a gente se sentir acolhido. Estou muito orgulhosa e feliz de estar participando. Então, na verdade, eu não comecei na área de comunicação social, eu comecei na enfermagem. Só que quando começaram os estágios nos hospitais e conviver com a dura realidade, com as pessoas passando por todos aqueles problemas, eu vi que aquilo ali não era minha praia, não. E como sempre gostei, fui muito comunicativa, sempre fui uma pessoa muito que gostava de escrever, minhas redações eu tinha boas notas, eu sempre falei, fui muito falante e tal, e aí eu resolvi optar pela comunicação social, até porque um teste de aptidão profissional me levou para esse caminho. E hoje eu digo que foi assim, a melhor escolha, a melhor troca que eu fiz na minha vida. Sou formada em jornalismo, em relações públicas, primeiro eu fiz jornalismo e comecei estagiando em assessorias de comunicação na Secretaria Municipal de Saúde por 2 anos, no primeiro ano como estudante de jornalismo, e depois, como eu emendei, acabei ficando mais um ano na parte de relações públicas. E também na parte de assessoria de imprensa, meu primeiro trabalho, assim, vamos dizer, oficial de carteira assinada, foi com o Martim da Vila. Ele tem um escritório que gerencia a carreira dele e ele me convidou para fazer a parte de assessoria de imprensa dele. Foi uma honra, um prazer muito grande, porque eu já o conhecia como artista, sou amiga das filhas dele, mas estreitar os laços com ele, uma pessoa que eu tenho como ídolo, porque eu sempre gostei de samba e carnaval, foi um prazer muito grande. E sem contar que ele é de uma cultura assustadora, não só na parte de música, como também na parte da religião, da cultura afro. Ele é como se fosse um embaixador em Angola, em toda aquela região. Ele é uma pessoa muito benquista por lá, então tive a oportunidade de ter acesso a esse tipo de cultura, a esse tipo de história, a esse tipo de costume, e foi muito satisfatório. E também fiz assessoria em escolas de samba, Caprichosas, Pilares, Vila Isabel, de uma gravadora, TPM do Brasil, que era um desdobramento da Rádio Tropical, onde eu também trabalhei. E aí, além desses lugares, eu também trabalhei nas assessorias de comunicação social da Secretaria Municipal de Obras, Fundação Rio Águas e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né? Mas eu acabei me especializando na cobertura de carnaval, onde eu atuo desde 88, ou seja, 36 anos, indo para Sapucaí. Escrevi orelhas de alguns livros voltados para o tema de carnaval, de cultura das quadrilhas de dança junina, do próprio Martim da Vila, um romance. Eu também escrevi a orelha desse livro dele. Aí depois veio a internet, aí eu fui começar a atuar na área de sites, né? Fui editora de conteúdo do site da Acadêmicos da Rocinha, que é uma escola de samba que fica numa comunidade também bem conhecida. Também teve um projeto voltado para a comunidade de lá, que eu fiz todos os textos de comunicação desse projeto. Em parceria com a amiga, criei o site Papo de Samba, voltado para o samba e para o carnaval carioca também. E houve um desdobramento. Hoje eu tenho um aplicativo voltado para os desfiles das escolas de samba na Sapucaí, o aplicativo Carnaval na Sapucaí. E cobri rodas de samba, desfiles de escola de samba. Escrevi sobre esses temas para várias revistas do meio.
Então, acho que na parte de jornalismo, eu posso dizer que eu acho que eu trabalhei em todas as esferas. Fui redatora também, trabalhei como redatora na rádio FMG, na Jovem Pan, fui repórter na rádio Tupi AM, e em televisão, que foi onde eu acabei finalizando a minha trajetória. Eu comecei na área de informática, como operadora de caracteres, depois de fazer produção de reportagem, produção de conteúdo, e finalizei fazendo pesquisa de conteúdo, onde a gente dá todo o suporte para os textos que os produtores, os programas, os apresentadores, falam, usam de suporte. Então, realmente, eu fico muito feliz de que a minha carreira, né, a comunicação social, o jornalismo, ele te dá várias oportunidades, ele é um leque onde a gente pode ir por vários caminhos, a gente abre mão de várias coisas, porque é como se fosse um plantonista, um médico, porque a gente não escolhe dia, hora para poder fazer o plantão, a notícia não espera, né? Então, eu atuei na Editoria Rio, trabalhei na área de cultura e sou muito feliz, então não me senti me privando de nada, porque eu fazia como prazer. Como eu sei que vocês vão também sentir isso, quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, né, é como se a gente não estivesse trabalhando, na verdade, né? É muito prazeroso. Fico feliz de você ter escolhido essa área, vocês todos que estão aí ouvindo, desejo sorte para vocês e sucesso. Bom, vocês viram, né, a bagagem dela, a convidada muito respeitada, né, nesse meio jornalístico. E eu queria começar perguntando qual foi a maior barreira que você, como mulher e negra, enfrentou nesse meio. Eu já começo falando assim que o problema é mais de um racismo estrutural do que qualquer outra esfera, né? Então a gente tem sempre que provar mais do que qualquer outra pessoa, tendo valor ou não, porque a gente está sempre colocado em prova. Existe uma cultura lá atrás, da época dos colonizadores, que o negro ele não tem inteligência, ele é para pegar pesado, é para servir de braço, enfim, né? A coisa mais pejorativas que puderem existir, cabem sempre para dizer como que são os negros. E isso vem se arrastando, melhorou muito, a gente tem grandes conquistas, mas ainda está muito distante do que seja o ideal. Sim, sofri, e o que é pior é que sempre acontece de forma velada, o que para mim é pior do que quando alguém te afronta. Porque quando te afronta, você se defende, mas quando vem de uma forma velada, você se sente diminuída, mas você fica com receio de você crescer, porque no final das contas o errado ainda pode ser você. Mas eu sempre procurei não deixar que isso me abatesse. Na verdade, isso nunca foi uma questão para mim. Eu sempre fiz o meu, nunca baixei a cabeça para ninguém, independente de ser cargo acima. Sempre me impus, mas eu sempre tive que fazer mais do que talvez eu fizesse se eu não tivesse na minha cor a raça que eu carrego junto com ela. Em qual momento que foi que você se sentiu diminuída por ser negra e mulher nesse meio jornalístico? Então, quando você é mulher, é negra, ou tem uma certa idade, ou tem uma condição social, parece que a sociedade o tempo inteiro joga isso na tua cara. Não é diferente no trabalho, não é diferente não é só no jornalismo, mas falando voltado para o jornalismo, que é a nossa questão aqui, sim, né? Porque acontece, você se sente diferenciada na conduta, no trato, no que te pedem para fazer. É como se todo o tempo estivessem nos colocando à prova, é como se a gente não tivesse capacidade. Não vou dizer diminuída, porque eu sempre me engrandeci. Então, acho que o primeiro de tudo é a gente saber que a gente é grande, a gente se valorizar, porque se a gente chegar de cabeça baixa, fica mais fácil de atingir. Então, óbvio que algumas questões me tiraram o chão, me magoaram, me feriram, mas eu sempre fiz disso a ferramenta, tirei dessa situação o provar. As minhas melhores respostas sempre foram com o meu trabalho, com a minha competência, com a minha capacidade. Então, eu não deixava brecha para que as pessoas pudessem me diminuir como profissional, nem como mulher, nem como ser humano. E, pelo contrário, eu sempre deixei bem claro o orgulho que eu tenho até hoje, né? Tinha na época e tenho até hoje, pelas condições de onde eu vim, para onde eu queria ir, e construir a minha base nessa minha realidade. Então, por mais que tentem, a gente tem que saber lidar com isso e fazer, e não só dentro de uma editoria, não. Às vezes, com entrevistados. Acontece de você sair para fazer uma pauta, fazer uma produção, fazer uma matéria,
e você não ter um tratamento igual como você está vendo a coleguinha que é branca, ou de olhos azuis, ou de cabelos lisos, ou seja lá o que, ou um homem, ou seja lá o que for, mas e que você o tratamento é diferente. Então a questão é sempre você saber se impor, né? Eu acho que a gente já nasce, a gente carrega isso, essa força interior de luta mesmo, né? E a gente mata um leão por dia. E a gente não baixando a cabeça, não baixando a guarda, eu acho que é a melhor resposta. E responder com o trabalho. Aproveitando esse gap, né, falando do meio jornalístico, eu sei que você não está mais trabalhando especificamente nesse meio, mas você ainda acredita que esse meio é um meio preconceituoso? Acho que eu tenho 99,9% de certeza que sim. É só você equiparar o salário de um chefe de reportagem homem, de uma mulher, ou de uma pessoa do mesmo cargo, mas de sexos diferentes, né? Enfim. E aí você vai ver, a resposta está dentro desse comparativo, que a gente vê pelas pesquisas, que a gente sabe, que por mais que ganhe bem e ganhe melhor que muitas, mas se comparando com a mesma função, sendo um homem naquele local, o salário sempre diferenciado. Então, daí para mim já fica bem claro o quanto que existe essa diferença, não por parte de quem está atuando, mas de quem está no comando. Passando para o mundo da mídia, eu queria saber se você acha que, atualmente, ainda existem os estereótipos de mulheres negras e pessoas negras dentro da mídia. A gente está evoluindo, né, nesse sentido, graças a Deus, porque sempre a questão da mulher, já foi difícil para a mulher conseguir sair, trabalhar, sustentar sua família, todas as questões que a sociedade poderia cobrar de uma mulher, ela fez, né? E a gente sempre carregou essa culpa. Dentro do jornalismo, foi o que eu te falei, a questão até do salário, dos cargos, mas a gente tem um avanço aí, não só, né, na questão de ser mulher, mas na questão de ser mulher e negra. E na questão da raça, ser uns homens negros também. A gente tem uma Maju Coutinho no comando de um programa de rede nacional, ao lado de uma outra mulher branca, e não vou nem colocar aqui a questão da cota racial, né, que valorizou, passou a valorizar, a se ter mais pessoas negras e fazer com que as instituições abracem e entendam que tem que ter, e a gente tem programas também voltar com o seu percentual muito grande de pessoas negras, mas a gente está muito além. Porque eles, para não entender que o negro ele só é bom até o capítulo 3 e a mulher também, só até o capítulo 3. As mulheres têm a mesma condição física, emocional de um homem. Os negros idem com relação aos brancos, os índios também e todo mundo. A questão não é separar por essas questões. Na real, a gente tem que colocar no poder, colocar no comando, colocar dentro de uma vaga que se estabeleça dentro de qualquer lugar, quem tem capacidade, independente de sexo, raça, cor, credo e etc. Mas a gente já teve um avanço significativo nesse sentido, mas existe ainda, porque o estereótipo de achar que a mulher tem que sempre estar abaixo, é boa caminhando ao lado ou atrás, nunca na frente, e que o negro talvez pegar a parte mais pesada do serviço, essa questão a gente já resolveu. A gente briga, mata um leão por dia, mas a gente já resolveu isso com a gente. Falta as pessoas entenderem que a gente não quer aceitar mais isso. Bom, como ela falou da Maju Coutinho, eu vou ter que puxar essa sardinha pro nosso lado, né? Maju Coutinho, que é amiga da família Inocêncio, então um beijo, Maju. Espero que você um dia escute isso. Então vamos lá. A gente voltando, né, pro meio jornalístico. Você ainda acredita que essa falta de diversidade em posições de liderança nas redações acabam agravando o racismo e o machismo no jornalismo? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, também ainda no gancho da Maju Coutinho. A Maju foi uma querida que eu trabalhei no Carnaval, fiz produção para ela, e ela inclusive já participou de um outro trabalho aí com vocês aí na faculdade. Ela é sempre muito, muito querida, isso realmente foi um dos grandes encontros da minha vida. A gente precisa rever, sim, respondendo a sua pergunta, a gente precisa rever o quadro, né, as oportunidades, e isso já começa desde lá atrás, né? Não são dadas as mesmas condições para todo mundo. A gente vê pessoas sem acesso a um monte de coisa
E o que já começa em desvantagem, a gente já começa no negativo, né? Então, para a gente conseguir chegar, é sempre muito sacrifício, é sempre muito difícil. Quando a gente consegue atingir o nosso objetivo, vem a luta para conseguir um espaço, que sempre também é muito complexo. Então, eu acho que deve ser visto com mais carinho, muito embora, repito, melhorou muito essa questão das pessoas conseguirem ter a sua voz dentro de uma internet, dentro de um canal que ela própria cria. Eu já sei de casos de pessoas que foram chamadas para trabalhar porque começaram a despontar, e isso a internet tem ajudado muito. A internet é para o bem e para o mal, mas a gente hoje se tem muito mais oportunidade de você se mostrar. Quantas pessoas, né, que têm suas páginas, suas contas nas redes sociais da vida e chamam atenção e acabam sendo alavancadas para um setor, para um departamento, para um trabalho, para um meio de comunicação. Então, existem ferramentas atualmente que não se encontrava lá atrás. Lá atrás você tinha um emprego, né? Você ia, distribuía currículo, eu sou da época do currículo, papel impresso, dentre tantos que eram distribuídos, você passava por entrevistas. Existe ainda esse caminho natural, mas também existe a possibilidade de você mostrar o seu talento, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua capacidade de outras maneiras, de chamar a atenção. Então, e as pessoas têm feito isso, né? Então, meio que no contra... E tem pessoas até que largam os seus empregos fixos para poder trilhar por um caminho individual, que rende, é mais rentável, é menos desgastante, mas as oportunidades não são dadas para todos. Então, me atendo à sua pergunta, eu acho que sim, a questão da diversidade, ela se faz a questão das lideranças, tem que se dar mais oportunidade nas redações, mas a gente vê que numa disputa chega a ser ilegal os caminhos, né, a facilidade que uns conseguem perto de outros que não chegam nem perto, mas de toda forma existe esse olhar, porque antigamente, por exemplo, não se podia chamar mais atenção que uma notícia. Né? Então, o cabelo duro, vamos dizer assim, o cabelo crespo, que é hoje ostentado com muito orgulho por uma mulher negra, por um homem negro, que é um sinal de resistência, não se alisar mais o cabelo. Antigamente as mulheres se sentiam na obrigação de alisar seus cabelos, porque não eram bem vistas com aqueles cabelos crespos. Hoje é questão de orgulho. O negro hoje também passou a entender que a sua realidade é a sua maior arma. A sua e a minha, a nossa, né? Porque eu também sou negra. Então a gente não tá mais abaixando a guarda, sabe? A gente não tá mais entregando. A gente se ama do jeito que a gente é, a gente se valoriza do jeito que é, a gente não quer ser diferente. A gente é para brilhar e não para morrer de fome. Bom, gente, vai chegando ao fim o nosso podcast. Queria agradecer. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu que agradeço. Estou muito feliz, honrada. Só quero dizer que é uma das profissões assim mais desafiadoras. Uma vez eu fiz muitos cursos paralelos com a faculdade, um com a Sônia Bride, outra com a Scarlett Moon, que foi mulher do Lulu Santos, várias pessoas. A gente tem que ser assim, a gente tem que se procurar sempre se aprofundar, saber mais e mais. Ninguém sabe tudo o tempo todo. E a melhor definição que eu ouvi num desses cursos foi da Sônia Bride, quando ela disse que o jornalista, ele é aquela pessoa que vai para contemplar o mar com a água batendo no tornozelo, na canela. E é isso, porque você, para entrevistar alguém, você para fazer uma matéria, você para fazer qualquer coisa, você precisa... você não saiba aquele assunto, você tem que correr atrás para entender. E no final das contas, a gente acaba aprendendo um pouco de todos os assuntos. A gente não se torna o expert daquele assunto, mas a gente passa a saber daquele assunto, porque a gente precisa pesquisar para fazer uma boa entrevista, a gente precisa se aprofundar na leitura para poder escrever um bom texto, e é gratificante. A gente aprende sempre e mais e mais. Então, boa sorte para vocês, abracem. Nós somos os porta-vozes das pessoas, a gente divulga, né? A gente é capaz de mudar muitas coisas com as matérias que a gente escreve. Então, escrevam sempre com seriedade, com comprometimento, pensando sempre que o que a gente está fazendo aqui pode mudar o mundo lá na frente. Boa sorte a todos, obrigado mais uma vez pelo convite.
Imagina, Denise, eu que agradeço. Eu tô muito feliz de estar podendo aqui entrevistar a jornalista gigantesca que você é, a mãe solo que você foi. Então é muito gratificante estar aqui podendo te entrevistar e mostrar um pouco da sua história grandiosa dentro desse mundo jornalístico. Eu que tenho que agradecer. E também tenho que agradecer a todos por terem ouvido até aqui. A reportagem é de Davi Inocêncio, a produção, reportagem e a apresentação desse episódio foi de Davi Inocêncio, Marcel Oliveira e Pedro Lucas. A edição de som é do Marcel, a editoria-chefe da agência UVA e professora da disciplina é Daniela Oliveira e a coordenação de jornalismo é de Altair Derossi.